Transforma-me conforme a tua palavra. Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Hoje começa a nossa jornada aí pelo capítulo 3 de Josué. Vimos os preparativos, espias que já fizeram aliança com Raabe, já deram o relatório para Josué, e agora ele está partindo para a ação em si. E o que eles veem? Percebem que eles foram para um acampamento, ficaram acampados diante do Jordão antes de atravessar o rio, e durante 3 dias eles ficaram observando aquele rio. E era uma época da primavera, das chuvas, e o rio estava muito forte, muito caudaloso, transbordando sua correnteza. E os cananeus provavelmente estavam pensando que aquele rio era uma proteção, que os seus deuses o protegiam, porque ninguém conseguiria atravessar aquele rio com a força que ele estava. Do lado de cá, os israelitas, por sua vez, podiam estar pensando: que rio forte, que rio poderoso, que correnteza. Sabe aqueles momentos onde nós ficamos observando as circunstâncias da vida, as dificuldades, os problemas, e pensando e observando a força daquele rio? Pensamento que poderia ter na cabeça de alguns seriam: como é que nós vamos atravessar? Olha as circunstâncias, vê as dificuldades e pensa: como é que nós vamos conseguir atravessar? É quase impossível. Interessante como algumas pessoas, olhando algumas problemáticas da vida, elas têm esse tipo de raciocínio. É quase impossível, ou não dá, não é possível. E observando as dificuldades, algumas pessoas vão até mais longe. Como é que Deus vai fazer? Como é que Deus vai fazer para que a gente consiga fazer? O que Deus fará diante de uma situação tão complicada como essa? Diante de um momento tão difícil como esse? Talvez você, meu irmão, minha irmã, em alguns momentos da sua vida, você observou, durante os israelitas observaram por 3 dias ali aquele rio à sua frente, e vendo a grandeza desse rio e pensando nas dificuldades que teriam, ou até mesmo a impossibilidade de vencer esse obstáculo. Como é que Deus fará para que a gente vença esse obstáculo? Provavelmente, em algum momento da vida, você pode ter pensado assim: como está difícil, como é quase impossível resolver essa situação, ou sair dessa situação. O que Deus fará? Existe uma expectativa, e diante daquilo que é visível aos olhos humanos, perceber é muito difícil. É um obstáculo muito grande. Não tem como atravessar esse obstáculo. O que Deus fará? Provavelmente essas perguntas permeavam as mentes dos israelitas durante 3 dias, observando dificuldade, observando obstáculos, observando a impossibilidade de transpor um obstáculo como o Rio Jordão. O que Deus fará? Deus dá sempre um jeito, irmão, minha irmã. Deus tem sempre uma forma, Deus tem sempre uma maneira, Deus tem sempre uma ação. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, nada impede o agir de Deus. Como não impediu o agir de Deus diante do obstáculo de um Jordão tão forte, tão caudaloso, tão cheio. Amanhã nós veremos essa ação maravilhosa de Deus, assim como se você trazer a sua memória na sua vida, outros momentos, alguns momentos de como Deus agiu na sua vida, de como te ajudou a superar os obstáculos que surgiram na sua vida. Pense nessas coisas. Deus sempre faz, Deus sempre age, Deus sempre opera. Deus te abençoe e que você tenha um dia de paz. Shalom. Transforma-me conforme a tua palavra.